Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast Importunos. É sempre uma honra poder trazer para vocês convidados de excelência para tratar de temas também de excelência e com os dois outros membros da bancada que também são excelentes, o João Sanglar e o Iago Antônio. O tema de hoje é um tema muito interessante, ao meu ver. Eu espero que vocês aproveitem bastante o que será discutido por aqui. E basicamente a gente vai falar aí de liberalismo e religião como um todo, né? Se há ou não ligação, convergências entre esses dois campos, né? E para isso a gente trouxe o Bruno Carlos. Ele já vai se apresentar para você poder conhecer o que ele faz, o porquê dele se interessar por esse assunto, enfim. E sem mais enrolação, já vou fazer a primeira pergunta para podermos iniciar aí o nosso episódio de hoje. Então, de forma resumida ao extremo, assim, de uma maneira até porca, né, a gente pode dizer que o justnaturalismo, né, proposto nos primórdios do liberalismo clássico, né, com o iluminismo, se baseava na ideia de que esses direitos naturais do homem, como, por exemplo, a vida, a propriedade, a liberdade, eram dádivas dadas aos seres humanos, entregues por Deus, né? E o pai do liberalismo, como é chamado, o John Locke, era um dos que defendiam essa concepção do direito natural. E ele é o contratualista favorito dos liberais nesse sentido. Então, dando início ao bate-papo, Bruno, eu queria saber de você se há alguma origem religiosa no conceito moderno de liberdade e individualidade. Existe essa convergência lá no início desse fenômeno que a gente chama de liberalismo com a religião, ou em especial com a religião cristã, enfim. Eu tenho 29 anos, sou casado com a Flávia, pai da Helena, essas são as minhas atribuições que eu mais gosto. E eu já fiz algumas coisas, já palestrei nos Estados Unidos até entregar quentinha nas ruas do Rio de Janeiro. Então já aprendi e aprendo sempre bastante com as pessoas e nesse relacionamento. Desse aprendizado eu tive a ousadia, João, de escrever 2 livros. Um se chama Liderança Brasileira, onde a gente fala como esse pool genético brasileiro, esse ecossistema cultural que a gente tem aqui de relacionamentos, a gente acredita que está criando um método de liderança do futuro, que é baseado no improviso, no relacionamento, nessas coisas etéreas que a gente tem hoje. E o outro se chama Igreja na Era Pós-Digital, que fala como a igreja, ou o ecossistema da religião, antecipa a maioria das estratégias, talvez, que o mercado tem conhecido hoje. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre o feedback, uma estratégia de mercado que a gente tem hoje. O feedback ficou muito famoso nos últimos 40, 50 anos no mercado, principalmente na América do Norte. Feedback consiste em você lançar um produto, ter o seu retorno de opinião sobre aquilo e ir melhorando aquele negócio. Primeiro, o registro histórico da criação do feedback não está em nenhum rei do marketing ou qualquer coisa disso. Está na Bíblia, que é uma coisa muito curiosa, é escrita mais ou menos essa parte há cerca de 2.000 anos atrás. Então o livro vai falando um pouco sobre isso, sobre como as religiões, principalmente a igreja católica, cristã, seja lá protestante, seja lá o que for, criou esses métodos que a gente vem descobrindo hoje. E lá tem feedback, o que a gente chama hoje de coaching, coisas desse tipo. Cara, eu acho que começar com essa pergunta já é uma reflexão muito legal. Vamos tentar responder essa última parte por último, porque é sempre bom lembrar, Luiz, que é o seguinte: a religião, enquanto a gente tem os estados modernos, as coisas, sei lá, de 400 anos para cá, 300 anos para cá, as complexidades sociais que sempre estiveram presentes, a religião é como se antecipasse, existe, né, e de fato é assim, antes disso tudo. Antes da legislação, antes da nossa contemporaneidade, antes da ideia que a gente tem no Ocidente de relacionamentos, antes de, como você bem pontuou, da ideia de John Locke, obviamente que é só verbalizando isso aqui. Então, enquanto a gente está falando de evoluções ou criações de 400 anos atrás, 1.000 anos atrás, quando a gente chega na ideia da religião, a gente está falando de uma tecnologia ou de um método de 6.000 anos atrás, no mínimo, né? Pelo que a gente data aí. Então, são duas coisas que podem parecer opostas, mas que a gente vai ver na linha do tempo cronologicamente
que, de uma forma positiva ou negativa, elas sempre dialogaram. Então, a gente parte desse princípio. Primeiro, religião antecede a política, como nós não só conhecemos hoje, mas como conhecemos em outras eras. Ela é a promotora de relacionamentos. Isso a gente tem como base verdadeira histórica. Esse é um ponto. Segundo ponto, como a gente se relaciona com ela, ela sempre esteve presente, ela sempre interferiu na política. E aí a gente chega na nossa pergunta. É sempre bom lembrar que a palavra religião também significa do latim religare, né? Aquela ideia de uma proposta, de um conjunto de ritos ou coisas desse tipo, que nos traz de volta a Deus ou a esse ente superior que a gente acredita. E, em outras palavras, esse religare nada mais é do que, num conceito muito justo, uma emancipação do indivíduo, não no sentido de independência divina, mas de tornar a vida, ter um relacionamento com Deus, com o ente, seja lá o que for. Então, uma vez que a gente está tratando disso, a gente chega na sua pergunta. Existe alguma correlação entre isso, entre o liberalismo e a religião? A gente vai ver que tem sempre alguma conexão. Toda religião trata sobre essa ideia de promoção do indivíduo, e a gente vai ver que aquilo que está mais perto, pelo menos ideologicamente, da religião, do liberalismo, são essas religiões, obviamente, porque elas são promotoras do indivíduo, e a que se assemelha muito, principalmente historicamente em seus conceitos, é o cristianismo, e dentro do cristianismo o protestantismo. Isso não é um juízo de valor, nem uma comparação no sentido de diminuir qualquer outra, mas existem bases protestantes e cristãs que estão muito relacionadas ao liberalismo, enquanto uma corrente política e o outro uma corrente religiosa, né? Então, assim, para começar a nossa conversa, não sei se eu consegui responder, mas existem esses princípios que são bem importantes aí. Aqui, para terminar e passar a bola, enquanto o liberalismo está sempre promovendo, e esse muito mais do que as outras correntes políticas, o desenvolvimento e a emancipação e o protagonismo do indivíduo, a religião sempre traz isso. O cristianismo também traz isso, como uma das religiões, e o protestantismo foi o que mais fortaleceu isso. Isso está relacionado à corrente histórica. É sempre bom lembrar que o liberalismo e o protestantismo eles têm quase que uma cronologia parecida aí nos últimos séculos, né? Não sei se eu respondi, mas está verbalizado aí, Luiz. Queria dar uma boa noite a todos, aos meus amigos de bancada aí, o Luiz, o Iago, agradecer ao Bruno novamente por ter aceitado o convite. Bom, e para começar, né, fazer a minha primeira pergunta, à luz da nossa Constituição, a gente vive sob um país laico, só que, entretanto, né, discussões insurgem no que diz respeito, principalmente, à exposição de símbolos religiosos em edifícios públicos, por exemplo. E aí eu queria saber se, no seu entendimento, isso fere ou não a laicidade do Estado. Essa pergunta aí, João, é uma pergunta de $1 milhão, cara. Por que eu penso assim, João? Vamos traçar aqui um ponto de partida. É sempre bom lembrar, e aqui a gente parte de um lugar seguro e verdadeiro para todos, é sempre bom lembrar como não só a nossa Constituição, mas a criação, não só como a gente falou lá na outra pergunta, né? A criação dos estados, como a gente compreende hoje, e principalmente anteriormente, quando existia menos complexidade de relacionamentos, todos eles foram influenciados sobre alguma religião. Em outras palavras, se a gente vier para o Ocidente, para a América Latina, então, e a América do Norte também, mas todos eles foram super influenciados por alguma religião, no nosso caso aqui, o cristianismo. É sempre bom lembrar que existe uma frase que é verdadeira, claro que não é como se vende na internet aí, mas de como a nossa legislação foi influenciada pelos 10 mandamentos, como o pessoal fala, coisas desse tipo. Em que pese não ser tudo verdade que você fala na internet, é sempre bom lembrar realmente como os nossos relacionamentos interpessoais, a nossa ideia de legislação, ela é profundamente impactada e foi profundamente impactada por algumas ideias religiosas, latinas, cristãs e coisas desse tipo. Uma vez tratando isso, entendendo a importância da religião na formação da nossa cultura, sabendo que essa religião
cria uma cultura de desenvolvimento pessoal, de identidade nacional e coisas desse tipo, a gente chega talvez ali numa fronteira em que a gente percebeu ao longo de conflitos e ao longo do tempo em que, poxa, peraí, a religião é boa, a religião traz seus desenvolvimentos, pode ter seus gaps, pode ter seus problemas, mas a gente está vendo que para a gente continuar desenvolvendo relacionamentos saudáveis de todos os níveis, talvez seja necessário que a gente tire a religião dessa primazia. Vale lembrar que esse foi um movimento um pouco da reforma protestante, ali século XVI, século XVII, e a gente vai chegando um pouco para essa ideia, um pouco no melhor sentido liberal, em trazer o Estado não ser partícipe de nenhuma religião. Essa é uma ideia defendida pela rapaziada da reforma protestante. A galera muito da Igreja Católica à época não concordava. Na África a questão já é um pouco mais diferente. No Oriente é um pouco mais diferente. Mas quando a gente trata ali de Europa Ocidental e América Latina e América do Norte, é um pouco assim. Então a gente percebeu que para a evolução coerente dos nossos relacionamentos, das instituições, era necessário não dar mais essa primazia a um padre, a um pastor, ou seja lá quem for. Os relacionamentos foram desenvolvendo e, obviamente, hoje a gente lida com esses cacos de história. Aqui eu falo cacos de história não no sentido pejorativo, mas a gente lida com esses resquícios da história que ficaram, que é exatamente você ir numa repartição pública e ter um crucifixo. Então, a primeira pergunta é: o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Primeiro ponto. Eu acho que existem motivos para aquele crucifixo estar ali, historicamente. Agora a gente olha para o futuro, em todas as incoerências que a gente já teve nesse desenvolvimento histórico e religioso, a nível de Estado, e fala, tudo bem, existem motivos para estar, mas existem motivos para tirar? Essa eu acho que é a pergunta. Se aquele crucifixo, aquela história, aquele conceito religioso já deu seu valor, já fez sua contribuição ali, e, obviamente, a gente começa a entender e deixar bem claro a nível de Estado que religião é algo de nível pessoal, e aquilo, de alguma certa forma, pode estar agredindo algum indivíduo, ou então demonstrando algum posicionamento que não seja estatal, você tirar aquilo, você realmente pode ter muitos ganhos, com todo o respeito, com toda a reverência que qualquer símbolo cristão ou religioso mereça. Mas tirar aquilo está mais alinhado com uma ideia de Estado moderno, sempre respeitando toda a contribuição da religião. O que a gente vê? Qual é a resposta para que a gente tem para esse primeiro problema? Se a gente entende o conceito e a responsabilidade e a contribuição da religião na nossa história, na nossa formação, eu acredito, pessoalmente, que não exista muito problema em tirar um crucifixo, não. Eu acredito que existe um problema você não viver aquilo, se é que você acredita naquilo, viver aquilo diariamente, cotidianamente, no seu secreto. Falando do ponto de vista da religião, tirar um crucifixo é um dos nossos menores problemas. Falando do nível do Estado, a contribuição foi feita, reconhecemos a importância da religião, e no nosso caso a religião cristã, né, que tem um pouco mais de influência, e vamos continuar desenvolvendo e seguindo. Eu acredito que é uma polêmica que não deveria ser polêmica, mas é mais ou menos isso que eu penso. Boa noite, João. Boa noite, Bruno. Boa noite você que acompanha a gente. Mais uma vez é uma honra estar gravando com meus amigos de bancada, com o nosso convidado, que com essas perguntas com essas respostas já está enriquecendo o nosso debate aqui. Vai até o final desse podcast, vai enriquecer ainda mais. Agradecer por ter aceitado o convite e agradecer mais uma vez a você que ouve a gente, porque é uma honra estar levando cada vez mais informação de qualidade e fazer você pensar em relação a vários temas que a gente tem tratado aí em cada programa. Bruno, minha primeira pergunta, entrando ainda nessa questão do Estado laico. Nosso país ele é laico, né? A gente não nega, está lá desde a Constituição de 88, mas muitos às vezes tratam isso como uma bobagem, acham que isso não tem muita importância. Eu mesmo, num primeiro momento, por falha de às vezes não estudar, de ser às vezes jovem demais,
não prestar atenção, mas se a gente pegar até 94, do nosso lado, aqui na Argentina, o presidente eleito tinha que ser católico apostólico romano. Tanto que o ex-presidente Carlos Menem, ele era muçulmano, né? Por conta da sua descendência, ele era, acho que o pai dele era turco e a mãe dele síria, teve que se converter ao catolicismo para ser presidente. E muitas vezes até vemos alguns líderes peraí, é isso mesmo. Muitas vezes vemos líderes querendo tocar em assuntos polêmicos, até recentemente se foi tocado na questão dos jogos de azar, mas muitas vezes, até naquela reunião gravada, ali no Alvorada, ali com o Jair, com os ministros, foi falado dessa questão de jogos de azar, que falou que ia conversar com a Damares e tal. Então, é sempre um tema muito confuso de entrar em pauta por conta dessa questão da chamada bancada da Bíblia, porque se a gente parar para pensar, ela nos últimos anos tem tido uma força muito grande, ainda mais pelo crescimento da religião protestante. E assim, a pergunta que eu quero te fazer você acha que dá para avançar em assuntos polêmicos, ter vitória no parlamento, com votos até dessa bancada, chamada bancada da Bíblia, em assuntos talvez de casamento homoafetivo, aliás, união homoafetiva, aborto, drogas, jogos de azar? Ou você acha que isso é uma questão de renovação, tem que ser um recado dado nas urnas para que essas pautas sejam tocadas? Ou você acha mesmo que se existe a bancada da Bíblia é porque a população brasileira não quer discutir esses pontos? Ô, Iago, tu tava falando, eu tava lembrando, muito bom falar com você. Eu tava lembrando desse episódio da Damares, cara, nessa reunião, e eu ri pra caramba, não sei se vocês... Mas eu achei engraçado uma reunião, né, cara? Daquele nível ali, aquelas coisas, aquelas intervenções. Foi uma coisa curiosa, cara. Agora, uma coisa que é engraçada, Iago, e a gente sempre tem que ter em mente, que é o seguinte: durante tempo, isso acontece com empresas, isso acontece com políticos, isso acontece em tudo quanto é nível. Você não... A gente tenta implementar uma nova cultura porque a gente quer ter outros resultados mudando sistemas. Mas a verdade, isso acontece em todos os níveis, né? Empresarial, privado, estatal, seja lá o que for. Eu trabalho com um cara chamado John Maxwell. Ele trabalha prestando serviço. Ele já é um coroão, já é um senhor lá dos Estados Unidos. Ele fala muito sobre liderança empresarial, coisas desse tipo. Só que ele já chegou num nível de experiência, de expertise, a nível privado também, em que hoje em dia alguns presidentes, chefes de federação chamam ele para ele se relacionar e promover relacionamentos, conversas, reunião com lideranças setoriais. Então o presidente do Paraguai já chamou ele, a equipe dele. O Guatemala já chamou ele. Recentemente eles chamaram a gente para a Itália. Então essa experiência mostra uma coisa muito interessante, que é a seguinte coisa: você não consegue mudar uma cultura porque você quer ter novos resultados, ou seja, você não consegue mudar resultados mudando sistemas. Porque o sistema é feito de pessoas. A hierarquia do negócio é feita de pessoas. Então você tem que mudar pessoas. Pessoas, o entendimento, através da educação, através seja lá do que for. Mas se você mudar as pessoas, o sistema vai ser decorrente daquilo. A gente sempre fala sobre essa demanda que o liberalismo e o protestantismo também tiveram nos últimos séculos. Por quê? Não foi porque o sistema demandou isso, foi as pessoas que demandaram isso. Então a gente troca essa ideia, chega na nossa pergunta. Hoje a gente pode falar que o Estado é laico, pode falar o que você quiser. Se a cultura, se o coração das pessoas ainda está raciocinando por valores cristãos, fundamentalistas, sei lá o que a gente vai falar aqui, não vai mudar nada. Porque a essência são as pessoas. O coração das pessoas é que está naquilo ali. E aí vai o nível de relacionamento, de educação, de como mudar isso e por aí vai. Isso é um ponto. Por outro lado, tem uma coisa muito curiosa, que é a tal da democracia, né? Se a gente está numa democracia e as pessoas, em sua maioria, e no Brasil é uma maioria muito expressiva, decidiram esses pontos, a gente fica nessa sinuca de bico, né? Que além de tudo, e não é o seu caso, eu sei,
mas além de tudo é uma mensagem que o liberalismo traz. Cara, não tente pensar pelas pessoas, não ache que você sabe mais do que as pessoas. Então, se as pessoas estão indo por esse lado, deixa eles vão concordar, eles vão plantar, eles vão colher o resultado dessas opções e por aí vai. É uma essência liberal, é uma parte da democracia e traz coisa ruim como coisa boa, né? O famoso ônus e bônus. Então, a gente é uma democracia, o pessoal sempre fala isso, é verdade, né? Nós somos uma democracia muito jovem, cara. Acho que a gente tem até aprendido a votar. Eu posso até ser julgado mal por isso, mas eu acho que a gente está aprendendo a votar até muito rápido em relação a outros lugares. Espero que a gente, com tantos erros que a gente tem tido, essa experiência se torne algo praticável. E nessa democracia a gente está sujeito a isso, né? Então, como mudar isso, ou como melhorar, ou como modernizar esse debate, ou como trazer um debate do século XVI para o século XXI, cara, mais do que ficar repetindo e oprimindo ou sintetizando que o Estado é laico, vamos para as pessoas. Eu escrevi, aqui deixa eu me alongar um pouquinho, se é permitido, em 2015, cara, eu acho, um artigo que até o pessoal da Veja pegou, compartilhou, foi muito interessante, que era o que a esquerda, à época, eu ainda um estudante da UF, um militante completamente canhoto de esquerda, eu escrevi o que a esquerda tinha que aprender com os neopentecostais. E aí falava sobre como, na época ainda não tinha muito esse boom, mas os neopentecostais, cara, onde você ia, no Rio de Janeiro, aqui na cidade, né, tem uma igrejinha de porta aberta de ferro com 20 cadeiras de plástico e o cara lá falando alguma coisa. Então essa ideia de proximidade de base é um pouco um exemplo prático do que a gente está falando. Os esquerdistas, ou o progressismo, ou qualquer outra coisa, ou o PT, que na época foi quem eu falei, pode falar muita coisa, mas quem está no coração trabalhando com pessoas ali, no caso, era a galera da igreja, os neopentecostais. Esse exemplo grosso pode servir um pouco para a nossa conversa aqui. A gente pode ter muitas razões, e todos nós, né? Podemos ter muitas razões, muitos motivos e muitas crenças, mas enquanto a gente não entender que são pessoas, nada vai mudar, a gente vai continuar nesse debate, eu acredito, né? Durante um tempo. Não sei, Iago, cheguei aqui onde você queria com a resposta, mas eu acredito fielmente nisso, cara. Muito bom, Bruno, muito bom. Agora, acabou que você acabou citando aí, especificamente do protestantismo como sendo, dentre as religiões, a que mais tem a ver com o espírito do liberalismo, e é justamente sobre isso a minha pergunta. Um livro muito famoso do intelectual, que é tido por muitos como o precursor da sociologia, que é o Max Weber, trata de maneira bem completa o papel da mentalidade protestante na ascensão do capitalismo. O nome do livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Certamente você já ouviu falar, ou já leu, enfim. Logo no início do livro, o Weber ele afirma que, analisando dados de diversos países que possuem religiões diferentes coexistindo na mesma localidade, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, enfim, segundo ele, é possível perceber que a maior parte dos empresários de sucesso e também dos grandes profissionais de destaque em suas próprias áreas são praticantes do protestantismo. E o mesmo fenômeno ocorre também em relação ao perfil dos estudantes universitários que cursam matérias ligadas ao mundo industrial e comercial. Segundo o Max Weber, também são maioria de protestantes. Enquanto isso, os católicos tenderiam a trilhar profissões nas áreas humanísticas, né, que acabam sendo menos demandadas dentro do meio capitalista. Então, Bruno, essa propensão empreendedora realmente é mais presente dentre os protestantes? É possível a gente afirmar esse tipo de coisa? Pode sim, Luiz. Isso é muito curioso, cara. Por quê? Primeiro é bom lembrar, e aqui é uma provocação, que os protestantes, em que pese, no início do século XVI, século XVII, principalmente com, entre aspas, o pai do protestantismo, da Reforma, Martinho Lutero, terem batido tanto nos judeus, de uma forma errada e até preconceituosa historicamente, os protestantes, eles têm muito mais a ver com os judeus
do que com os católicos. E o que tem a ver essa verdade? O que tem a ver essa afirmativa? Os judeus são, historicamente, quem se melhor enquadram nessa tua relação aí, que o Weber falou muito bem falado nesse livro, que é um clássico. Então, isso é um resquício de uma mentalidade que a gente chama de judaico-cristã, né? É claro que ela meio que teve um hiato ali. É sempre bom lembrar que, cronologicamente, é correto você dizer que o protestantismo se vê como filho da Igreja Católica, que, por sua vez, é influenciada diretamente pelo judaísmo. É claro que o judaísmo, obviamente, renega o cristianismo católico, né, como nós falamos, universal, e o cristianismo católico também, por sua vez, na instituição, renega o protestantismo. Mas o protestantismo, por mais que negue ou não, é fruto dessas coisas. O católico não bebeu tanto dessa fonte, que eu vou falar já já. Mas o protestante bebe dessa mentalidade que os judeus também têm até hoje. Por quê? Porque aqui são dois pontos divergentes que explicam por que o protestante difere disso no católico, nessa capacidade de empreendedora que faz tão bem a ideia do capitalismo. Weber fala nisso nesse livro, sobre como a ideia de você acumular, que começou a ficar bem vista entre os protestantes, principalmente nos últimos recentes séculos, começou a ser bem aceita no mundo protestante ou religioso. Não por você acumular por acumular, mas por você acumular para ter para os seus e para eventualmente dar para os outros. Eu sempre gosto de lembrar uma história que João Calvino, em Genebra, um pouco depois ali de Martinho Lutero, talvez seja o segundo cara, se não o primeiro, que mais influenciou os reformadores e os protestantes até hoje, ele sempre tinha um conceito que é muito curioso, que é o seguinte: você tem que emprestar para quem precisa e não pode emprestar com juros. E se for emprestar, tem que ser com juros baixos. Por quê? Porque isso é uma ordenança bíblica. Existe uma passagem lá em Provérbios, que é um livro comum aos judeus, aos católicos e aos cristãos protestantes, que fala que você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Então é como se fosse uma ordenança, é como se fosse uma promessa. E os protestantes se agarram, Calvino se agarrou a isso. E até hoje a gente tem na Suíça, e aqui é um dado que eu acredito, que é muito falado no meio, que por que a Suíça tem os melhores bancos, ou em outras palavras, as menores taxas de juros no mundo. Isso torna até certo ponto quase um paraíso fiscal. Muito se diz que é por causa dessa influência protestante de João Calvino, onde ele sempre criou uma cultura em que empréstimo tinha que ser com baixos juros ou qualquer rotação de dinheiro, enfim, e por aí vai. Então, os protestantes têm essa cultura, onde é possível, onde é legal, onde é bom você reter dinheiro, não para morrer com dinheiro, mas pelo contrário, para você investir em coisas que você acredita, em coisas que são boas. Como o protestantismo foi crescendo junto com uma mudança de mundo, de uma mentalidade de mundo, é claro que uma coisa foi se adaptando à outra, foi se ajustando à outra e caiu como uma luva. Os Estados Unidos talvez seja o melhor exemplo disso, apesar de Finlândia, Bélgica também serem exemplos básicos disso, Suíça serem exemplos básicos disso, a França também um pouco. Por outro lado, por que os católicos são diferentes? Porque eles caem mais para essa questão de humanas e tal. Não só uma questão de contexto da época deles, mas também que, de certa forma, existe na alma católica uma mensagem que um grupo, um clã, uma parte dos católicos representada nos franciscanos, ou seja, discípulos, entre aspas, de São Francisco, sempre envergaram, sempre verbalizaram, que é associar santidade à pobreza. Está relacionado a um livro lá de uma passagem do Novo Testamento em Mateus, onde Jesus fala que aos pobres eles são bem-aventurados, aos humildes de espírito, coisas desse tipo pertencem ao reino de Deus. Essa concepção foi pegando força entre os católicos, onde sempre se associou pobreza à santidade, ou seja, Deus apoiava a pobreza, ou a sua santidade estava relacionada ao seu nível de pobreza. Muitos santos católicos, muitas pessoas de moralidade extremamente alta, que são referentes para a gente até hoje, se apoiaram nisso, abriram mão de tudo, largaram tudo e foram viver uma vida quase de mendicância aí, em nome disso, porque existe essa cultura. Quando a gente vem para o protestantismo, isso muda. Aí, quando a gente vai avançando mais um pouquinho, a gente vai chegando no último século,
onde o protestantismo começa a dar lugar a algumas alas mais carismáticas, como o pentecostalismo, mais cedo, agora mais recentemente, o neopentecostalismo, aí que isso ganha uma explosão tremenda, absurda, como a gente tem visto hoje, onde a gente começa a relacionar crescimento financeiro à bênção divina. Independente disso estar certo ou errado, que a gente não vamos entrar nesse mérito aqui hoje, isso está muito relacionado aos judeus também. Aí entra todo aquele preconceito, inclusive Hitler envergou na sua batalha aí contra eles, que os judeus tinham todo o dinheiro, aquela coisa desse tipo. Mas é por quê? Porque independente de ser coisas espirituais ou não, existe uma mentalidade naquele ecossistema ali de que você vai trabalhar, e se você trabalhar, Deus vai te abençoar e você vai enriquecer. E aí existe esse discurso para a criança, né, nesses locais seguros, nesses ambientes seguros, de que se você trabalhar, Deus vai te abençoar, pronto. Então, aquilo ali não deixa de ser uma promoção do trabalho, e principalmente como a gente conhece hoje do capitalismo, de ganho, acúmulo e partilha posterior. Bom, perfeito. E para dar continuidade aqui, acho que a minha pergunta também segue o gancho do Luiz. E é mais ou menos o seguinte: se a gente parar para analisar a distribuição social das religiões aqui no Brasil, a gente consegue perceber uma tendência, né? Que seria a ascensão dos evangélicos em detrimento de um declínio do catolicismo, né? Já que se a gente pegar os dados, se eu não estou enganado, em 1870, 98% da população ela via-se como católica. E em 1970, esse dado era próximo de 92%. Enquanto que em 2010, um censo também que já está atrasado, não desatualizado, né? Diz respeito a 64% dos brasileiros. E já com os evangélicos, né? Nesses últimos 10 anos, saltou de 15% para 22%. Isso dados de 2010, né? Hoje a situação pode estar ainda maior. E aí eu queria saber o que você atribui a essa mudança e como que isso pode influenciar tanto em fatores culturais como econômicos e políticos o nosso Brasil. Ô, João, tem uma historinha muito engraçada, que é a seguinte: o cara chegou na igreja católica, ou na igreja, não interessa, qualquer igreja, o cara chegou na igreja, e aí o pastor, olhou para ele e falou assim: pô, cara, você tá de bermuda, aqui não pode entrar de bermuda não, vai embora. Aí ele foi embora. Na semana seguinte ele voltou para a igreja católica, seja lá o que for, e aí alguém olhou para ele e falou: poxa, cara, você tá mal-humorado, cara, você tá na casa de Deus, cara, o que tá acontecendo? Não, volta quando você estiver melhor, que pô, você é ingrato, Deus te deu a vida e você tá aí com o cara emburrado. O cara voltou, na terceira semana ele voltou para aquele mesmo lugar, chegou lá, alguém falou: pô, cara, o que você tá fazendo? Você não tá fazendo nada para Deus, cara. Você, pô, brincadeira, tava com bermuda, tava com o cara emburrado, agora tá com cheiro de cerveja, sei lá o que é. Vai embora, você não dá, você tá fora da linha. Aí a história continua dizendo que aquele cara saiu dali, chegou e falou: tu quer saber? Eu vou entrar num bar, numa festa, seja lá onde for. O cara sentou no bar, na festa, o garçom chegou pra ele e falou: pô, você tá de bermuda, cara? Eu tô de bermuda também. Queria estar de bermuda, tá um calor danado, né? Que bom, seja bem-vindo aí. Passou mais um tempo, alguém da festa chegou e falou: caramba, cara, tá cara emburrado, o que tá acontecendo, cara? Problema com o filho, problema com a mulher? Senta aí, vamos tomar uma, fica tranquilo, desabafa. O cara desabafou. Passou mais um tempo, alguém da festa, do bar, seja lá de onde for, chegou pra ele e falou: poxa, cara, tem feito alguma coisa? Vamos jogar uma bola, vamos fazer alguma coisa e tal. Aí a história termina com a seguinte pergunta: você acha que aquele cara vai aonde semana que vem? Para aquela tal igreja, aquele tal encontro, ou para o bar e para essa festa que ele estava? Obviamente, eu respondo por mim, eu muito provavelmente ia sair desse primeiro encontro e ia ficar ali nesse segundo lugar onde eu fui bem recebido. Essa historinha é um paralelo entre como a igreja protestante evangélica, né, como tem se apresentado nos últimos, de acordo com esse dado aí,
essa igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, tem performado nos últimos 50, 60 anos, e como a igreja católica tem performado. É mais ou menos um paralelo um pouco rígido e cruel, mas que mostra como cada uma tem se adaptado ao perfil, ao público-alvo e ao ambiente. Nesse livro que eu falei, A Igreja na Era Pós-Digital, eu digo muito provocativamente que somente, deixa eu ver se eu lembro, somente 3 coisas não mudaram nos últimos séculos. Tudo mudou. Tudo. Menos 3 coisas. A escola, a sala de aula, o bar e a igreja católica. E aí eu falo como esses métodos, se mudou tudo, mudou o mercado, mudou o jeito de aprender, o jeito de ensinar, o jeito de se relacionar. Se essas 3 coisas não se ambientarem e se atualizarem, é claro que eles vão ficar para trás. E como tem ficado em alguns níveis. Isso está relacionado um pouco à Igreja Católica. Por que a Igreja Evangélica multiplicou o número de fiéis? Existem muitos argumentos para isso, mas o principal está tá relacionado ao método de relacionamento. Não vamos entrar no mérito se isso aqui que eu vou falar está certo ou está errado, mas você vai num lugar que está vazio, o ambiente é ruim, eu acho isso até um ponto positivo às vezes, mas está vazio, o ambiente às vezes é um pouco mais fúnebre, mais fechado, e você vai no outro lugar que é um ambiente de festa, e alguém te vê, aperta a tua mão, fala que as coisas vão dar certo, e sobem um morro com você ou com a sua família para tirar o teu sobrinho da droga, ou sem você falar nada te dão uma cesta básica, ou te ligam e mandam uma mensagem do WhatsApp falando que Deus te ama. Você vai gostar de ficar onde? Obviamente nesse segundo ponto, né? A maioria. Então esses métodos de relacionamento, aqui cabe um negócio muito interessante, João, não sei se eu vou estar antecipando alguma pergunta, mas eu gosto de fazer um paralelo da Igreja Católica com o Estado e da Igreja Evangélica com o mercado. Enquanto a Igreja Católica e o Estado demoram a responder a demandas de público, o mercado e a Igreja Evangélica respondem muito rápido, porque elas estão ali na ponta, conectada com o público consumidor. E do público consumidor aqui cabe um ponto interessante também. Para você ascender ao nível de influência ou de liderança na Igreja Católica, existe esse paralelo com o Estado aqui, isso vai demorar anos. Na Igreja Evangélica, você vem de perdido, de pecador, até o cara que vai dar um testemunho. Isso acontece muito rápido. Não é que você vai ensinar ou coisas desse tipo. Mas a Igreja Evangélica está sempre te colocando num local de protagonismo, que eu acho muito positivo. Está sempre te colocando num local de protagonismo. E isso, obviamente, principalmente com a nossa geração, é tudo que a gente quer. Então, esse método de relacionamento explica, pelo menos socialmente, do porquê a Igreja Evangélica teve esse boom. Ainda mais num país igual o Brasil, onde ninguém te dá atenção, o guarda municipal não te dá atenção, o Estado está achando que está fazendo um favor para você, o motorista de ônibus só falta cuspir na tua cara. Você chega na igreja, você se sente em casa de uma família que você nunca teve. Então, isso por si só já explicaria muito esse crescimento no Brasil que teve em poucos lugares do mundo, né? Bruno, você tocou num ponto muito chave e vou até inverter a pergunta do que seria segunda, vou deixar para o final, vou puxar agora, que é o seguinte. Na eleição de 2016, nós tivemos um caso um pouco pitoresco, mas eu acho que respondeu muito, que foi o Roberto Jefferson contando como ele viu como poderia ser o segundo turno do Rio de Janeiro, que era entre Crivella e Freixo. E ele falou que na cadeia que ele ficou preso, ele viu de fato o que cada lado fazia, que era a Igreja Universal fazendo papel ali de evangelização, de recuperação dos presos. E depois você até citou que a Igreja Protestante tem um trabalho às vezes muito grande em questão de ressocialização, de tirar às vezes a pessoa das drogas, que é o que a gente acompanha. E ele falou que enquanto o pessoal fica do lado ruim da cadeia, a Universal, os protestantes ficam do lado das pessoas de bem que querem se recuperar. E que ele falou que aquilo resumia que era o Crivella e o Freixo. Eu sei que foi um pouco leviano, não sei, da parte dele, mas foi uma coisa que fez muita gente repensar e muita gente acaba falando disso. Vira e mexe. E até se a gente parar pra pensar em 2010, numa das reuniões,
entre grupos de esquerda, foi falado que o PT ia ter que brigar voto com os pentecostais. E a gente sabe que os neopentecostais, eles falam muito da questão da liberdade, de você trabalhar, de você conquistar, que Deus vai te abençoar. E às vezes o catolicismo fala muito da questão ainda de ali você ficar naquela questão de muito franciscano, de você não ter riqueza, como ser tudo isso que você falou. Agora, 2 perguntas em relação a isso. Você acha que os líderes evangélicos no Brasil, principalmente esses mais poderosos, que são Edir Macedo, Silas Malafaia e R.R. Soares, poderiam talvez explicar melhor essas fortunas, que até a própria Forbes falou, muitos apelidam esses de campeão nacional, mas você sabe que muitos desses também têm as fortunas, mas muita coisa também é atrelada à igreja, ao trabalho que a igreja também faz. Não vejo talvez como fortuna, não sei se você também pode ter uma resposta diferente. E você acha também que a RCC, que é a Renovação Carismática Católica, pode ser de fato um freio do protestantismo no Brasil, para a gente talvez ter um país com o número de protestantes igual ao dos Estados Unidos, talvez metade da população, ou você acha que é um pouco complicado chegar em números tão audaciosos? Iago, deixa eu ver se eu não vou esquecer aqui nada, porque são pontos que eu acho muito interessantes, cara. Qualquer coisa me lembra, me corta aí. Mas o primeiro ponto sobre esse trabalho social que a gente sempre fala. Eu tive relacionamentos, eu sou protestante pessoalmente. Eu tive relacionamentos e até hoje tenho trabalhos sociais, rua, por onde for, comunidade, favela, por onde for. Cresci nesse meio e já tive pessoas próximas em cadeia, e aqui em penitenciária. E aqui é um negócio muito interessante que exemplifica isso que você falou. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma entrevista, um relacionamento, orando com um cara, e aí ele falou assim, sabe o que mais me chamou a atenção na época que eu fiquei preso? Aí eu pensei que ele ia contar uma história horrenda, né, triste, qualquer experiência ruim que ele com certeza teve lá. E ele falou assim, o que mais me chamou a atenção é que eu fiquei lá, ele tinha ficado alguns meses, ele não chegou a fechar 12 meses não, ficou, sei lá, 6 meses, 7 meses, sei lá. E ele falou assim, e todo dia, e uma senhorinha, que já deve ter os seus 80 anos, lá, ficar pregando pra gente. A mulher era da Universal, alguma coisa assim. Isso chamou a atenção dele, ele saiu da cadeia e virou crente. Foi pra Universal por causa dessa senhorinha. Isso também me chama muito a atenção. Ela é uma voluntária, e aí você imagina um ambiente de cadeia para uma senhora. E ela ia lá e batizava os caras, né, com a prática que existe, levava a piscininha de plástico dela, enchia coisa com balde, e aquilo ali, meu irmão, ela botava mais moral na cadeia do que qualquer um. Só com a presença dela ali, com o relacionamento que ela tinha, né? Obviamente, num ambiente também extremamente carente, quem chega com carinho já larga na frente, desde que seja genuíno. E isso chamou muita atenção, isso está relacionado com o que você falou. Isso aqui também exemplifica uma coisa, Iago. É claro que a gente liga na televisão, a gente vê o Edir Macedo. Mas essa multidão é igual ao Brasil. A multidão de evangélicos é igual ao Brasil. O Brasil é extremamente diversificado. Então, dentro da igreja, no geral, protestante evangélica, você vai ver gente que odeia o Macedo, como você bem sabe. Odeia o Macedo, odeia o Silas, não gosta, odeia uma palavra muito forte. Mas não gosta, discorda. Tem gente que gosta, tem gente que não tá nem aí. Tem gente que, pelo menos tá do nosso lado, e por aí vai. Isso aí entra na questão do dinheiro dos caras, que aí, obviamente, eu não sei. Eu acho que perde muito, porque é muito problema que vai dar para a mensagem, para a imagem de um líder cristão. Mas isso aí é um outro papo que vai longe. E que, pelo menos, eu tenho alguns posicionamentos contra, de quem sou eu, mas eu tenho. Isso é um ponto. Segundo ponto é um dado interessante, quando você fala do catolicismo, né, que é o seguinte. Acontece um dado muito interessante, isso é coisa de década para cá, menos de 10 anos. Eu uma vez, eu vou falar do dado mundial, mas vou falar uma experiência pessoal. Eu uma vez estava trocando uma ideia com um amigo estava muito mal, pessoalmente e tal. Pô, vamos lá na igreja, cara. Amigão do coração. Começamos a levar o cara na igreja, o cara, poxa, legal. Foi se envolvendo com aquela cultura ali de, vamos buscar Deus, vamos botar nossa vida em ordem, ter mais um equilíbrio emocional, ajustar minha família, coisas desse tipo. Do nada o cara sumiu, continuo amigo do cara, mano, não sei o quê, falei com ele hoje, inclusive, cara que eu aprendo muito.
O cara sumiu lá da igreja, coisas desse tipo, apareceu um ano depois na católica. E eu nunca tinha visto esse movimento, né? Eu sei que muita gente... Existe um êxito da católica para evangélica, mas da evangélica para católica, mais um jovem, me chamou muita atenção e eu fiquei atento a esse negócio. E eu comecei a reparar, naquela época, isso deve ter uns 3 anos, até um pouco menos, que estava começando a ter, mesmo que pequeno, esse movimento de jovens neopentecostais buscando experiências pentecostais, e por sua vez os pentecostais buscavam experiências mais tradicionais, os tradicionais saíam das tradicionais e iam para a católica. E isso foi um movimento que eu percebi isso aqui 2 anos, talvez esse ano, mas que já está consolidado nos Estados Unidos. Estamos falando de 10 anos para cá, né? De muitos jovens, obviamente isso aqui não é a maioria, a gente está falando de um nicho, mas de muitos jovens que estão buscando essa tradição, esse peso histórico, essa cultura milenar que você não vai achar nem na Renascer, nem na Universal, nem nenhuma igreja evangélica, provavelmente, pentecostal. Mas que você só vai achar numa igreja tradicional reformada ou na igreja católica. Então tem esse êxodo de nicho que chama muito a atenção. De como... E aí são os millennials que estão fazendo esse movimento. Somos nós, os jovens, que estamos saindo dessas igrejas mais moderninhas e tal, e procurando uma experiência mais tradicional, mais enriquecida, mais do rito ali daquela coisa. Então, como vai ser o futuro, cara, eu não sei. Porque uma coisa é certa. E aqui cabe uma alusão a um dos maiores líderes de todos os tempos. Não sei se vocês conhecem, obviamente eles conhecem, porque esse cara é uma sumidade, mas é o famoso João Kleber. O João Kleber, apresentador de TV, ele, há 20 anos, ele está na TV com um único tema. Ele fica falando: não sai daí, que no próximo bloco você vai descobrir o que tem naquela caixa, o que a mulher vai falar e tal. O cara tá há 20 anos, Iago, com essa conversa fiada. Há 20 anos ele ganha um salário muito bom, tá na TV aberta e ganhando proposta de emprego. Por quê? Porque o ser humano, eu e você, até por questões de sistema límbico, cerebral, a gente é condicionado e a gente cai como um peixinho em algumas coisas. O que eles chamam de gatilho hoje em dia, né? O João Kleber pegou esse gatilho da curiosidade e ele tem uma audiência ali. A igreja evangélica, ela tem alguns gatilhos que cativam o público. E aquilo ali não vai sair, não vai mudar. Mas mesmo com esses gatilhos, eu acredito que para o futuro, essa necessidade de uma experiência mais enraizada, mais cultural, mais embasada em tradição, vai pesar. Vai pesar. Então, eu não acredito que a Igreja Católica venha retomar esse pioneirismo, até por uma questão daquela alusão que eu fiz, entre como a estrutura da Igreja Católica é mais engessada a responder a movimentos do mercado do público-alvo. E a evangélica não, é muito mais fluida. Mas eu não acredito que vai retomar, mas que pode desacelerar um pouco essa curva de crescimento, eu acredito que vai, porque essa demanda que essa geração tem, muito provavelmente a igreja evangélica moderna neopentecostal não vai conseguir entregar. Lanço aqui a minha última pergunta, e ela também tem a ver com uma obra que eu li recentemente e que eu não consegui não citar no episódio de hoje. Um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é o campo das ideias de liberdade é o filósofo francês Voltaire, que é até um dos mais famosos também do iluminismo, que inclusive era católico, assim como eu também sou católico, mas que ainda assim teve como sua obra-prima o livro Tratado sobre a Tolerância, no qual ele basicamente tece duras críticas à forma com que a Igreja Católica lidava com as vertentes protestantes da época. Ele construiu no livro uma análise histórica mostrando que as nações mais prósperas, como Roma, Grécia, foram aquelas que até então respeitavam a liberdade de credo dos povos. Além disso, ele ainda argumentava que a palavra de Deus estava sendo deturpada pelos líderes religiosos contemporâneos a ele, já que os ensinamentos bíblicos não pregavam a perseguição. Mas, Bruno, a questão que eu queria colocar para você tem a ver com a única hipótese de intolerância legítima trazida por Voltaire. Ele escreveu que só é correto ter intolerância com os intolerantes.
E com isso me vem a imagem automaticamente de algumas religiões, principalmente o islamismo, que prega, por vezes, atos violentos, né? Isso é público e notório. E eu queria saber como você vê esse conflito cultural à luz do liberalismo. Como a gente pode lidar com esse tipo de credo, de religião que acaba potencialmente ferindo e ultrapassando a liberdade religiosa de outras pessoas. Você concorda com Voltaire nesse sentido? Essa fala de Voltaire é muito interessante, Luiz, que ela é meio parecida com aquela velha fábula. Tostines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais. Tem essa relação, quase um paradoxo ali. Mas eu acredito muito nisso, Luiz. Por quê? Se a gente analisar o protestantismo, em que pese em sua gênese ter tido muita perseguição e muito preconceito, tanto em direção aos católicos quanto em direção aos judeus, mas o protestantismo, o catolicismo, sem dúvida, o judaísmo, o islamismo, talvez um pouco diferente, aqui eu estou falando de conceitos, eles são religiões que eles sempre pregam. Aqui que é uma coisa interessante, essas religiões orientais um pouco menos, aqui eu estou falando de judaísmo e islamismo, mas o protestantismo e o catolicismo muito mais, eles pregam essa tolerância, ainda mais católicos e protestantes que têm como padrão máximo Jesus. Não houve ninguém que conseguiu absorver o diferente como esse cara, historicamente. Então existe isso. O judaísmo um pouco menos, porque eles acreditam muito ainda numa coisa de questão de sangue, de família e coisas desse tipo. E o islamismo também, porque em alguns pontos do Corão, ou do Alcorão, como alguns dizem, existe mais uma radicalidade no relacionamento. É claro que essa radicalidade também existe na Bíblia e poderia ser algo a se acusar se a Bíblia não tivesse a parte do Novo Testamento que faz uma releitura do Velho em alguns pontos. Não é o que acontece no Corão. Existem alguns pontos ali que são... existe todo um valor que eu e você podemos aprender, mas existem alguns pontos que são um pouco... Eles são colocados hoje como suspensos, por serem até um pouco incompreendidos ou polêmicos. Então, existem esses dois pontos. Mas, dentre isso, existe sempre essa ideia de receber as pessoas, receber o diferente, mesmo um pouco menos no judaísmo e no islamismo. Agora, a gente chega nesse ponto de intolerância. A gente vai perceber, se a gente quiser entender, Luiz, a religião como uma promotora de sociedade, a gente volta para a primeira pergunta. A religião que tem na sua origem a ideia de religar o homem a Deus, e religar o homem a Deus não pode ser pensado fora do paradigma do Éden, ou seja, se um homem está religado a Deus, ele impacta o seu ambiente de uma forma positiva. Se a gente acredita que todas as religiões trazem essa essência, a gente não pode fugir dessa constatação que você trouxe, que é a seguinte, cara, no ambiente plural, do IDH até a formação de riqueza tende a ser melhor. Num ambiente que haja o respeito, em que haja liberdade, tudo tende a melhorar. E aí a gente volta numa crença que acredito que a gente tem, que é conectar intolerância com ignorância. Pode ser até uma frase bonitinha de Facebook, mas é verdade. Quando você não tem a capacidade de aprender ou de entender o outro lado, você quer rejeitar. Isso é um movimento normal do humano. Nós sempre queremos nos afastar daquilo que é diferente. Quando a inteligência emocional, e aí também religiosa, se a gente quiser falar assim, ela incentiva você a se aproximar do diferente. Não só para aprender, mas também para influenciar. Então, acredito que é por aí. Esse ambiente de pluralismo, é sempre bom lembrar que a Reforma Protestante também tenta promover isso. Claro que na prática, ali nos primeiros anos, isso não foi verdade, mas ela sempre tenta promover essa separação entre o Estado e a religião, de forma que o Estado não interfira na vida individual do homem, que é uma das máximas do liberalismo. Então, eu acredito nessa direção e nessa mensagem também, assim como você. Bom, excelente. O papo também está muito bom. Mas a gente já está chegando no fim, né? Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao Bruno, especial, e também ao pessoal do podcast, né? Meus amigos de bancada, Luiz e Iago. E, para finalizar,
eu acho que eu também não podia deixar de fazer esse tipo de pergunta, já que é um assunto que você tem muita propriedade para falar, que seria essa questão da liderança, né? E hoje a gente vê essa atual crise social, política, econômica no mundo, que vem mostrando para a gente que é preciso rever o papel da liderança, talvez em todas as esferas da sociedade. Já que, de um lado, né, existe a falta de confiança da sociedade, por conta dessa ausência de liderança, e do outro também a inabilidade desses gestores para poder comandar sob pressão, sob um estado caótico. E, assim, mais ou menos na conclusão que eu chego, e eu acredito que deva ser unânime aqui, é que a gente vive hoje sob um vácuo de liderança. E aí eu queria saber de você, como é que você acha que deve ser o caminho para poder mudar esse cenário e formar líderes que, de fato, inspiram e promovam um senso de propósito a fim de mobilizar as pessoas. João, acho isso genial, cara. Eu, particularmente, acredito que o teu nível de liderança, ou seja, a tua capacidade de se relacionar, ela te limita a qualquer pessoa. Não interessa o quão bom matemático o cara seja, não interessa o quão bom prestador de serviço o cara seja. Se o cara não desenvolver as habilidades de liderança dele, ou seja, a capacidade dele se relacionar, ele vai ter um limite logo ali na frente. Um limite de cargo, um limite salarial, qualquer coisa desse tipo. Eu acho, inclusive, aqui falando de Rio de Janeiro, e aqui a gente pode falar a nível de estado, de município também, mas que a falta de cultura, de liderança que nós temos aqui, a gente teve historicamente excelentes líderes, em que pese não ser a maioria, mas temos também muitos bons líderes hoje. Mas essa falta de cultura de liderança, de entender posicionamentos, valores, os conceitos do que é uma verdadeira liderança, fez e faz a gente votar completamente errado, se a gente quiser trazer para a democracia. Então, um dos meus propósitos de vida é mudar essa cultura de liderança política do Rio de Janeiro. Porque não tem como. Como o John Maxwell diria, tudo começa e termina na liderança. Então não interessa se a gente tem um Estado com ativos geniais, com prognósticos geniais, com projeções geniais. Se a gente tiver uma liderança abaixo do nível, abaixo do que é demandado, esquece, vai tudo para o ralo como a gente tem visto hoje. E eu sempre gosto de lembrar o japonês ou qualquer coisa. Eu não sei que ponto turístico tem aí que você gosta, João. Eu vejo bastante foto tua em lugares de natureza geniais. Eu sempre gosto de falar assim, cara, tu dá um lugar desse para o japonês, obviamente forçando a barra, né? Mas tu dá um lugar desse para o japonês vai monetizar aquilo ali de uma forma absurda. Esses dias eu vi o João, Iago, Luiz, uma mensagem, uma manchete, tem mais de um ano isso, falando de como um mercado novo de turismo, um nicho de mercado novo de turismo nos Estados Unidos tinha movimentado 3 bilhões no ano, no primeiro ano que ele foi lançado praticamente. Fiquei curioso, fui ver esse mercado, qual era. Qual era o mercado, João? O que eles chamam de observação de pássaros. O americano pega um matagal, bota ali na frente um segurança, aluga ali um negócio, um saco de dormir, uma parada, aluga um binóculo, faz aquele esquema, bota um restaurante do lado e, meu irmão, cerca aquele matagal e joga a rapaziada lá para dentro para ficar observando pássaro. Todo mundo com binóculo ali, tal. Eu não tenho nada contra, movimentou 3 bilhões. Mas os caras pegaram o matagal e fizeram isso. Olha só como é que o custo é baixo, o risco é baixo, o retorno é total, o ROI do negócio é altíssimo. E a gente, cara, tem alguns lugares aqui que a gente não consegue monetizar, a gente tem ativos culturais, geográficos, que a gente não consegue monetizar. Por quê? Por questões de liderança. Aí entra o custo Brasil, o custo Rio, stakeholders da parada. É um problema danado, porque a gente não tem liderança. Isso está relacionado com o que você falou. Então, eu acredito que investir nessa liderança é um caminho para um futuro. Eu e você investir nisso e, quem sabe a gente adicionar algum valor nisso aí. Mas isso está relacionado a uma coisa que, para passar a bola, me chama muito a atenção, que é a gente estava vindo nos últimos 30 anos para uma definição de modelo de liderança muito claro. Por mais que você concorde ou não, Barack Obama e Papa Francisco foram essas melhores definições de liderança, de modelo de liderança populares. Pessoas que dialogam com diferentes, pessoas que sabem se portar, independente de você concordar ou não com as posições políticas. Eles foram pessoas que souberam melhor se posicionar nesse mainstream aí para ter algum retorno. E aí o que acontece depois desses caras? Jair Bolsonaro e Donald Trump.
um modelo completamente diferente. Isso mostra o quê? A gente não se adapta ou busca ou vota em líderes por modelos, mas por valores. Então, por mais que Donald Trump ou Jair Bolsonaro, principalmente, tenham uma incapacidade de relacionamento, de influência e de liderança, se o cara identificou ali valores que são bons para ele, conectou, aquilo ali é que faz a definição. E é isso que a gente tem visto a nossa liderança, agora para o lado mal, né? Os nossos líderes fazerem há anos, há 40 anos. O modelo de liderança é completamente errado, mas eles pegam um valor ali da população, anexa aquilo ali e ganham em cima daquilo. Desde beijar bebê na rua, né? Que é o popular que a gente escuta, até falar que vai dar segurança, coisas desse tipo populistas. Então, acredito que está num tempo para a gente mudar isso e quem sabe a gente não faz uma diferença em algum nível aí. Ô Bruno, terminando aqui minha participação aqui, agradecer ao João, ao Luiz, a você por ter aceitado o convite, achei enriquecedor o debate, muito bom tá gravando e o assunto flui tão bem que a gente acaba abrindo brechas para cortar aquela pergunta que a gente preparou e fazer outra, porque vai encaixar muito melhor na fluidez. Isso mostra o como a gente tem é bom esse diálogo, essa construção, tanto que o Luiz traz, tanto que o João traz, e tanto que o convidado traz. Você enriqueceu muito o debate aqui, só tenho que te agradecer. E agradecer também aos meus colegas, meus amigos de bancada, e também você que está ouvindo a gente. E para concluir, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: a nossa América Latina, a força do cristianismo é enorme, seja pelo lado protestante, seja pelo lado católico. Tanto que uma vez, acho que foi em 2011, um dos maiores líderes do islamismo, quando veio, acho que ao Brasil, falou que a América Latina seria um dos lugares mais complicados para que a religião islâmica crescesse. Se olharmos por todo o século XX e XXI, receitas ditas como liberais abriram espaço para líderes populistas, que jogaram nações como Venezuela, Argentina e Brasil num buraco de crise econômica enorme. Você acha que a baixa instrução educacional ou pouco conhecimento de como funciona a democracia ou o sistema de governo vigente abre brechas para que essas nações votem em populistas que não estão preocupados com a próxima geração e sim com a próxima eleição e com a perpetuação do poder, e trazer feridas que nós sabemos que pelo mundo a figura de populistas e de ditadores trazem marcas para a sociedade que demoram anos para serem fechadas? Total, Iago. Porque você também vai reparar que, na maioria, por trás desses ditadores, esses líderes mais relacionados à autocracia, você vai ver que, na maioria das vezes, tem um lance de religião conectado a eles. É sempre uma utilização, sempre se utilizando da religião para ter uma demanda ou respaldo popular. E é claro, eu acredito nisso também, Iago, que essa falta de instrução, nível educacional, seja lá o que for, seja individual, seja cultural, é responsável por uma das maiores besteiras que a gente faz a nível de eleição e votação, né? Aí entra aquilo que a gente estava conversando há 10 minutos atrás, sobre como o Brasil tem ficado maduro, e eu acredito nisso. Pelo menos vendo algumas figuras que eu acho que nunca mais vão se reeleger, eu pelo menos acredito num progresso aqui com base no acerto e erro. Se o Brasil fosse uma startup, estava começando a, quem sabe, dar certo agora. E eu acredito nisso. E aqui cabe dois papéis centrais, já que você falou de América Latina, cabem dois papéis centrais das religiões predominantes aqui: catolicismo e protestantismo. Existe todo um estudo mostrando na Europa como os países mais influenciados pelo protestantismo, Bélgica, Finlândia, Suíça, Suécia, como eles têm, isso é fato lá, um nível educacional individual maior do que os países que foram influenciados mais pelo catolicismo, França, Espanha, coisas desse tipo. Daí nasceu a ideia de que países
formados pela Igreja Católica em sua cultura. Vale lembrar que o Brasil é um desses exemplos, um dos melhores desse exemplo, porque terra de Vera Cruz não foi por acaso, e uma cultura e uma fluência católica dessa, como o líder do Islã falou, não se muda em séculos, até porque a batalha deles é de séculos, uma influência dessa não se termina. Mas aqui tem uma injustiça. Você falar que o protestantismo influencia na educação, é verdade. Realmente, existe essa ideia basicamente naquilo que a gente já conversou hoje, daquele diagnóstico de que o protestante tem essa ideia de crescer na vida, de que ganhar dinheiro não é pecado, que pode acumular, daí vem a necessidade dos estudos. Mas é uma incoerência você falar isso do catolicismo, historicamente. Por quê? Por dois motivos. Aqui no Brasil, inclusive, existem muitos exemplos e bases de padres e quase que foram canonizados que ensinaram aqui quando chegaram a gente a ler, os índios a ler, coisas desse tipo. Com esses fragmentos isolados de história, a gente só respalda de que o catolicismo também incentivava um ensino, uma educação. Por que o protestantismo deslanchou nesse negócio e o catolicismo não? Muito por uma questão de contexto. É claro que o catolicismo, por ser muito maior, existia muito mais desmandos e pessoas erradas não seguindo esse conceito de desenvolvimento da pessoa. E o protestantismo, por ser menor historicamente, seguia melhor essa linha de desenvolvimento de pessoa. Fora isso, é sempre bom lembrar que o protestantismo veio junto com a prensa, ou melhor, com a capacidade de criação de livros, com a capacidade de disseminação de informação. A tecnologia, obviamente, veio muito a calhar para o protestantismo, enquanto o catolicismo nos últimos 15 séculos nunca teve isso. A reprodução da Bíblia era manual, então não dava para fazer essas coisas. Então, é correto você falar que o protestantismo influencia mais a educação do que o catolicismo, tudo bem, dá para entender. Mas, historicamente, na minha opinião, é errado você falar que o catolicismo não promove isso. Então, a gente está aqui, aí a gente chega na sua pergunta, que é a América Latina, como influência disso. Eu acredito que quanto mais uma pessoa investir na religião, até indo contra o senso comum, pelo menos as pessoas que eu conheço, quanto mais investe na religião, naquela religião verdadeira, saudável, melhor esclarecidas elas tendem a ficar. Eu tenho exemplos próximos disso, e acredito que vocês também. Poxa, Bruno, por que isso não acontece na sua maioria? Pode ser que isso não aconteça. Pode ser que isso aconteça porque a religião talvez não esteja sendo praticada da melhor forma. E aí é um outro papo para mais um tempo, e eu falo pra caramba já, então deixa eu devolver essa bola aí para vocês, beleza? Acredito que, se fosse possível, todo mundo aqui queria passar mais horas e horas conversando, e por mais outros dias, porque esse papo a gente não passou nem por um trechinho dele, é muito gigantesco a gama de assuntos que ele gera. Mas, de qualquer forma, por você ter aceitado o nosso convite, é sempre uma honra poder trocar ideia com pessoas gabaritadas igual a você. Tenho certeza que as pessoas que ouviram vão se interessar pelos seus trabalhos, pelos seus livros, e vão passar a querer conhecer mais do que você faz e o porquê de você se interessar por isso, e poder falar sobre isso também. Agora, só para finalizar o episódio, a gente tem uma tradiçãozinha de pedir ao convidado que sugira aos ouvintes algum livro, algum filme, ou seja, qualquer dica cultural que faça com que as pessoas possam se aprofundar nos assuntos aqui debatidos e não ficar no gostinho daquele quero mais, né? Enfim, deixo a palavra aí com você, para você, se quiser também deixar suas redes sociais, e como se alguém quiser te perguntar mais alguma coisa. Enfim, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Cara, muito legal, Luiz. Pô, claro que eu aceito, estou aberto a qualquer feedback. Nas minhas redes sociais, o Instagram tá lá, Bruno Carlos Novo, @Bruno Carlos Novo, e estou aberto para ouvir, para conversar e qualquer coisa, para aprender cada vez mais. Cara, o livro, é claro que não poderia ser outro, né? Existem muitos bons livros onde se aprende bastante. Eu vou cometer um erro aqui, tem um chamado Civilização Cristã,
e fala bastante sobre isso. Mas eu não vou indicar esse, já tendo indicado. Eu vou indicar um livro muito interessante, que está aberto para todo mundo e que dá para qualquer um ter à mão, que é onde nasceu toda essa história do que a gente falou tudo hoje. Pega qualquer livro da Bíblia, ali dos Evangelhos, Mateus, Lucas, João, Marcos, e você vai ver a história desse cara que talvez fundou toda essa história aqui, que é Jesus. Por que eu promovo e provoco a leitura desse livro? Porque por uma questão mística, psicológica, sei lá o quê, toda vez que eu leio aquele negócio, eu aprendo algum negócio novo e eu percebo alguma coisa que eu não tinha percebido. É aquela velha teoria do elefante na sala, né? E toda vez que eu leio aquele negócio, eu, caramba, deixei passar isso, tem muito a ver agora com a eleição do Bolsonaro, isso tem muito a ver, e vai conectando. Mas eu posso sugerir alguma coisa, quem sabe hoje não é um bom dia para você abrir uma Bíblia que você provavelmente deve ter em casa, ali no primeiro evangelho, talvez de Mateus, e começar a ler a história desse cara e ver que, por mais que a religião tenha muitos resultados sociais positivos, assim como esse cara também falou, a religião não se encerra em si. É necessário ter algo a mais da religião para quem sabe transcender, e talvez isso seja o que ele falava sobre amor. Então, se eu posso sugerir, provocar alguma coisa, eu provoco isso aqui. Beleza, Luiz?